Oi, boa tarde. Tudo bem? Pessoal, se vocês quiserem chegar mais perto da gente também, não tem problema, porque está todo mundo muito longe. A sala está fresquinha, dá para a gente ficar mais calor humano. Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Renata Menezes Rocha. Eu sou analista em sustentabilidade da Gerência de Sustentabilidade da Firjan. Estou aqui como mediadora, fazendo um papel aqui para a gente conversar sobre o tempo das coisas, né, dentro desse grande bloco aí do Festival Futuros Possíveis. Eu sou uma mulher branca, estou com um cabelo preto curto, acima dos ombros, estou usando óculos de armação marrom, vestindo um vestido preto largo na altura do joelho, mais ou menos, e sapatos pretos. E estou com um colar amarelo e o crachá do evento. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando com a gente. Vamos ter uma dinâmica de conversa inicial e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês já tiverem aí algumas considerações, vão anotando que no final a gente passa o microfone para vocês participarem também. Então, eu estou aqui, né, com o Tasso Cipriano. Obrigada pela sua presença, que é professor universitário e advogado em Direito Ambiental. E esse painel ele vai falar sobre obsolescência programada e direito ao reparo. Qual é o papel das empresas? Diversos eletroeletrônicos são produzidos já com o intuito de que se tornem obsoletos em um curto período, o que faz com que aumentem os resíduos eletroeletrônicos que nós temos, né, no mundo. Isso está mudando com o surgimento de novas leis que buscam garantir o direito ao reparo. Então, diante disso, né, qual é o papel das empresas e também qual é o papel dos consumidores nesse debate, né? Então, trazendo só um contexto aqui, esse termo, né, o tempo das coisas, ele refere-se à percepção e à interação da sociedade com o tempo no contexto de produtos, experiências e também de ciclo de vida de objetos. Essa abordagem considera como o tempo afeta a criação, consumo e, claro, a obsolescência dos produtos, bem como a forma como as experiências são vivenciadas ao longo do tempo. Na sociedade atual, o tempo das coisas é marcado por uma dinâmica acelerada, impulsionada pelo progresso tecnológico, mudanças culturais e a rápida evolução das expectativas dos consumidores. A aceleração constante da inovação tecnológica molda a rapidez com que os produtos se tornam obsoletos. Ciclos de lançamentos curtos e atualizações frequentes são comuns em setores como eletrônicos e tecnologia da informação. Então, isso cria, né, uma cultura de consumo rápido, onde a novidade muitas vezes supera a durabilidade. A busca por produtos mais avançados pode gerar resíduos eletroeletrônicos e contribuir para obsolescências percebidas em itens que, de outra forma, poderiam permanecer funcionando, né, funcionalmente relevantes por mais tempo. E essa percepção também está relacionada com a forma como os produtos são utilizados e também descartados. A obsolescência programada e a pressão constante por atualizações contribuem, né, para essa sensação de urgência no consumo. Ao mesmo tempo, a sociedade contemporânea demonstra uma crescente preocupação com a durabilidade, com a sustentabilidade e o significado por trás dos produtos, indicando uma busca, né, de uma relação mais consciente e significativa com o mundo que nos rodeia. Então, né, em resumo, o tempo das coisas reflete, né, essa complexa interação entre ritmo da vida moderna, as escolhas de consumo e a percepção do valor temporal dos objetos e das experiências. Então, vou trazer aqui, pedir para o Tasso, então, fazer suas considerações iniciais, fazendo aí uma contextualização atual, né, dizendo mais ou menos, se apresentando e dizendo mais ou menos, né, onde que a gente está agora, nesse momento. Tá bom, boa tarde. O som tá funcionando? Maravilha. Então, boa tarde. Obrigado, viu, Renata? Muito bom estar aqui com você. Queria deixar registrado aqui o meu agradecimento à Casa Firjan, não só pelo convite de estar aqui, mas por todo esse evento maravilhoso, diverso, né? Tanto tematicamente quanto com relação às atividades que estão sendo desenvolvidas e as pessoas que estão aqui participando. Eu sou o Tasso Cipriano, sou um homem branco, alto, cabelo curto, estou usando óculos transparente, estou de terno, paletó, camisa e calça e paletó azul marinho, camisa verde, também com a placa aqui, o crachá de identificação do evento.
Bom, queria começar então, na verdade, aqui contando para vocês um pouquinho da minha história, para vocês entenderem a minha perspectiva sobre esse assunto que a Casa FIS já me convidou para falar. Eu sou advogado, então minha formação é na área jurídica, fiz graduação em Direito, desde a graduação trabalhei com Direito Ambiental. Depois da minha graduação, fui fazer um doutorado na Alemanha, passei lá alguns bons anos estudando questões relacionadas à gestão de resíduos, toca o assunto que a gente está falando aqui. E mais recentemente, eu decidi me aventurar, sair um pouquinho do direito e hoje estou fazendo uma segunda graduação em Química. Então, isso para contar para vocês que a minha visão, o meu olhar sobre aquilo que eu vou falar para vocês na sequência é jurídico, mas eu estou tentando sair aí um pouquinho da caixinha, da minha zona de conforto e pensar os assuntos ambientais de uma maneira geral e aquele que a gente vai falar aqui especificamente de uma maneira não só jurídica, mas hoje ainda a minha formação é mais jurídica, então meu olhar vai ser mais jurídico. Eu tenho essa preocupação acadêmica, né? Vocês viram que eu gosto de estudar, mas tenho também uma preocupação prática. Eu sou advogado militante na área ambiental, nesse ano eu decidi abrir o meu escritório, e um dos setores para os quais eu advogo é o setor eletroeletrônico, que eu acho que é o primeiro que vem à cabeça de todos e todas vocês quando a gente trata desse assunto aqui que a gente vai discutir, apesar de não ser o único setor, mas eu vou deixar isso para a fala. Bom, a gente está falando aqui do tempo das coisas, né, Renata? E aí eu fiquei pensando, bom, tempo das coisas, a noção de tempo ela mudou muito para a gente, né? Tentei lembrar quando eu era mais novo e hoje, e me veio na cabeça o primeiro exemplo, é como a noção de tempo muda e como isso faz mudar na gente a maneira como a gente consome, né? E o que a gente consome. Então, quando a gente consome informação, por exemplo, notícia, penso no meu pai de 85 anos que lê o jornal e gasta algum tempo fazendo isso, 1, 2 horas, e penso, por exemplo, os meus alunos na universidade que consomem informação hoje principalmente, não é nem mais pelo Instagram, o Instagram eu estou desatualizado, é o TikTok, que tem um tempo muito mais rápido, né? A gente poderia pensar na falta do tempo, né? A gente poderia pensar, por exemplo, na falta do tempo e como isso implica mudanças na maneira como a gente se alimenta. Então, se a gente pensar delivery, né? Entrega de comida por delivery, refeições por delivery, porque a gente não tem tempo. E aí, com o delivery, com aquilo que a gente vai se alimentar, vem junto uma embalagem. Falando de tempo, e aí fica aqui a minha primeira pergunta. Quanto tempo durou a embalagem que a gente recebeu, abriu, tirou a comida, às vezes a gente não tira, come na própria embalagem e depois joga fora. Falando de tempo, por quanto tempo a gente usou essa embalagem? Então essas foram as minhas primeiras reflexões aqui, dividindo com vocês o que eu fiquei pensando para estruturar minimamente a minha fala aqui. E eu acho que o ponto de partida então é a gente pensar nessa mudança na perspectiva do tempo e como isso muda as coisas que nós produzimos e as coisas que nós consumimos. Então, é essa mudança que eu queria contextualizar e trazer vocês agora para o meu universo, o universo do direito, para a gente poder, então, mergulhar na obsolescência. Deixa eu só olhar aqui minha cola para ver se eu não esqueci de nada. Repensar as coisas que a gente produz e consome está muito associado a uma palavrinha-chave, ecodesign, tá? E o ecodesign no direito, ele surge principalmente no direito ambiental, né, que é o que eu estudo, que eu faço, e principalmente na União Europeia, né? A gente fala Europa, mas o termo formal é na União Europeia. Então, vou contar uma historinha para vocês entenderem como é que a gente chega no ecodesign e daí como é que a gente chega na obsolescência programada. Lá no final da década de 70, mais na verdade na década de 80, na União Europeia, várias pessoas começaram a perceber que a quantidade de coisas que a gente produz e consome aumenta cada vez mais, e isso é descartado, e isso vai parar, enfim, vai parar aí no aterro, vai parar nas operações de gestão de resíduos. Então, a ideia do ecodesign ela começa a partir dessa constatação. Estamos produzindo mais, estamos consumindo mais e a gente precisa fazer alguma coisa para lidar com essa quantidade de resíduos cada vez mais crescente que a gente produz e consome.
Então, lá na década de 80, principalmente a partir da década de 90, na União Europeia, e aí isso começou na Alemanha, na prática, tá? Na Alemanha com embalagens, eles criaram o que aqui no Brasil a gente chama de logística reversa. Alguém aqui já ouviu falar em logística reversa? Aí vocês vão falar, Tasso, o que tem a ver logística reversa com ecodesign? A ideia é muito simples do ponto de vista teórico, mas muito difícil de se implementar na prática. A ideia teórica da logística reversa é a seguinte: se quem coloca um produto, e aí eu vou falar produto de maneira genérica, entendam embalagens como sendo um tipo de produto, tá bom? Se quem coloca produto no mercado tem a obrigação de, depois do consumo, ter que assegurar o retorno desse produto, ou de parcela, né? Não é de tudo, mas de boa parte disso, e dar a destinação final ambientalmente adequada para isso que teve que ser retornado, o legislador pensou da seguinte maneira: bom, o setor empresarial, com essa obrigação, o que ele vai querer? Ele vai querer diminuir os custos do cumprimento dessa obrigação. Como é que ele faz isso? Melhorando o ecodesign dos seus produtos, replanejando, redesenhando, melhorando o design dos seus produtos. Querem um exemplo prático da logística reversa na Alemanha que mudou o ecodesign? Pasta de dente. Aqui a gente compra pasta de dente, vem a caixinha, abre, tem o tubo, o que a gente faz com a caixinha? Joga fora. Na Alemanha acabou a caixinha. Você vai numa farmácia, você vai comprar uma pasta de dente, só tem o tubo, não tem a caixinha. Esse foi só um exemplo imediato. Funcionou nesse exemplo, não funcionou para outros. Então, essa é uma ideia básica, tá? É uma ideia, um conceito que na teoria funciona muito bem. Na prática, com o evoluir da logística reversa na União Europeia e no mundo, os reguladores começaram a perceber que nem sempre esse incentivo ao ecodesign acontecia só pela logística reversa. Por quê? A logística reversa ela não é feita de maneira individual. O microfone da marca Tasso não é recolhido pelo Tasso e o Tasso dá a destinação final para os seus microfones. É muito caro fazer isso sozinho. Imaginem num país de dimensão continental como o Brasil. Eu vou ter que recolher todos os microfones de todos os lugares. Então, deixa eu dar as mãos aqui com a Renata. Vamos fazer isso de maneira coletiva? Vamos todo mundo aqui fazer isso de maneira coletiva? E a gente pode se organizar. A gente pode criar uma associação para isso, uma empresa, enfim. Tem diferentes formatos e esse não é o objeto da nossa fala. Se eu faço de maneira coletiva, eu vou trazer de volta o microfone da marca Tasso, da marca Renata, da marca Casa Firjan, e aí, coletivamente, eu vou manusear esse material. Vou separar, desmontar, reciclar o que dá para ser reciclado. Estou falando do eletroeletrônico, poderia ter escolhido aqui qualquer outro produto. Tá? Se eu faço isso de maneira coletiva, eu não consigo separar qual é o microfone Renata e qual é o microfone Tasso. E por que essa separação é importante? Porque a Renata ela é super preocupada, ela investe em ecodesign, ela investe num produto ecologicamente superior, que é mais fácil de ser desmontado, que é mais fácil de ser reciclado, ela não usa peças para as quais não existe reciclagem, tudo um exemplo fictício. Tá? Já o Tasso não, o Tasso não estou nem aí, eu quero vender o meu produto mais barato. Poxa, mas aí eu e ela vamos pagar a mesma quantidade para fazer a logística reversa? Então, aquilo que a gente paga para essa associação que organiza a logística reversa, que no Brasil a gente chama de entidade gestora. Então, o que as empresas pagam para a entidade gestora deve ser igual ou deve refletir os investimentos de cada empresa no ecodesign? O regulador na União Europeia, em 2018, falou, não, deve ter essa diferença. E aí ele deu um nome para essa estratégia, que chama ecomodulação. A gente não fala disso ainda no Brasil, pelo menos eu não tenho conhecimento. Tá? A ecomodulação é basicamente isso, vamos modular os pagamentos que as empresas fazem à entidade gestora para que quem invista mais em ecodesign pague menos pela logística reversa e o contrário, para quem não investe ou investe menos, pague mais pela logística reversa. Não sei se deu para entender até aqui que fazer logística reversa para melhorar o ecodesign parte de uma ideia simples, com dificuldades operacionais complexas, mas que é uma maneira indireta de eu regular o design. Em algum momento, nesse exemplo que eu dei, o Estado, o poder público, está falando para as empresas como elas devem projetar os seus produtos? Não. Ela está dando a liberdade, ela só fala, faz a logística reversa, modula os pagamentos, como você vai fazer? Se você vai eliminar a caixinha da pasta de dente, se você vai fazer um microfone melhor, você decide. A gente pode ir para um outro caminho. E é esse caminho que puxa o gancho aqui, porque eu quero falar para vocês. A gente vai para um caminho de uma regulação mais direta. Tá? Vou trazer alguns exemplos e vou falar também de Brasil para vocês não acharem que eu estou muito eurocêntrico. Tá? Vamos pensar, por exemplo, em lâmpadas. Lembram das lâmpadas incandescentes?
saíram do mercado e hoje a gente tem as lâmpadas fluorescentes. Por quê? Porque em algum momento foi colocado um padrão de eficiência energética para as lâmpadas que as incandescentes não conseguiam cumprir. Não conseguiram cumprir e saíram do mercado. E aí, na sequência, vieram as fluorescentes. Tá? Então, essa é uma maneira de eu regular diretamente o design, mas eu não vou dizer como tem que ser feito, eu vou colocar um padrão. Ó, tem aqui um padrão no caso de eficiência energética, cumpra ou saia fora. Mas eu posso ser mais intervencionista ainda. Eu posso dizer, por exemplo, que sacolas plásticas devem ser biodegradáveis. Está cheio de leis municipais, estaduais e projetos de lei, vocês já devem ter ouvido falar. Eu posso ir mais além, eu posso proibir o produto. Eu posso dizer, não quero descartável. Quem lembra dos canudos? Copos, enfim, estou falando descartáveis de uma maneira geral. A gente vivenciou isso e vivencia ainda recentemente. Então, essa é uma maneira mais direta de eu intervir. É com esse gancho que agora a gente vai para caminhar aqui para a obsolescência. Então, na União Europeia, tem a logística reversa e a ecomodulação, deixa de lado, vamos falar agora nessa regulação direta. A União Europeia, em 2002, criou, e depois, em 2009, reformulou uma diretiva, que é um ato jurídico, tá? Uma norma, um regulamento, uma lei, não se prendam aos nomes, que chama Diretiva do Ecodesign. Como é que ela funciona? Ela é um guarda-chuva, tá, Renata? E para quem está assistindo aqui a gente presencial ou ao vivo, ou quem vai assistir. Ela é um guarda-chuva. Ela diz o seguinte, a partir de agora, com base nessa diretiva, eu vou permitir outras regulamentações que disciplinem o design e o ecodesign de produtos específicos, tá? Esses regulamentos podem ser voluntários, então as empresas, o setor como um todo senta, não, vamos melhorar o microfone, então vamos fazer uma norma para o microfone. Ou o próprio poder público lá na União Europeia, no caso a Comissão Europeia, pode adotar um regulamento para cada produto. A gente tem para máquina de lavar, para lâmpada, para aspirador de pó, estou ficando aqui ainda nos eletroeletrônicos, tá? Então, esses padrões de ecodesign, eles podem ser voluntários ou eles podem ser obrigatórios, o próprio regulador ele impõe. Inicialmente, os padrões de ecodesign eles estavam focados em mudanças climáticas e eficiência energética. Tá? Então, lá em 2002, por exemplo, os produtos que poderiam ser regulados eram os produtos que usavam energia para o seu funcionamento. Em 2009, o escopo foi ampliado. A diretiva passou a ser aplicável para todos os produtos relacionados ao consumo de energia. Janela pode entrar e entrou nesse escopo. Tá? Não vou falar de janela. Mas, Tasso, essa diretiva, então, traz só padrões de eficiência energética, mudanças climáticas? Não. Ela traz padrões, ou seja, requisitos de design, especificamente, por exemplo, para durabilidade e para reparabilidade. E é aqui que eu queria entrar. Deixa eu só pegar aqui para lembrar para vocês os exemplos. Então, por exemplo, vou pegar 2 produtos, refrigeradores e máquina de lavar. Os regulamentos específicos para esses 2 produtos, lá no final, são regulamentos gigantescos, tá? E só fazendo parente, por que eles são gigantescos? Porque é uma coisa super técnica. Tá? A gente está falando, por exemplo, eu vou falar de durabilidade no final, mas a gente está falando, por exemplo, de um requisito que manda a mangueira do aspirador de pó tem que durar no mínimo 40 mil oscilações. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu nem sabia que a mangueira oscilava, mas tudo bem, né? O motor desse aspirador de pó tem que durar 500 horas no mínimo. Então, vejam que é técnico, é uma norma extensa, é uma norma que envolve a participação do setor empresarial da sociedade, é uma norma que é colocada em consulta pública até na OMC, na Organização Mundial do Comércio, porque não vamos esquecer que os produtos são fabricados, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mas podem ir para o mercado europeu, e aí um produto que entra no mercado da União Europeia tem que cumprir os mesmos requisitos. Inclusive, um dos trabalhos que eu fiz uma vez para o setor empresarial aqui no Brasil foi apresentar as contribuições, a visão do setor industrial brasileiro para uma norma que estava em consulta pública na União Europeia de ecodesign, eu não lembro lá qual que era a categoria de produto. Então, é um processo criar essa norma. É uma norma complexa, é uma norma que antes dela ser minutada, ou seja, colocada uma proposta para sua regulamentação, eu tenho estudos técnicos para mostrar, bom, onde está o desempenho ambiental desse produto, o que é ruim, o que é melhor, onde é que eu posso melhorar. Fechado esse parênteses sobre a elaboração dessa norma.
Então, a gente vai lá, dei o exemplo aqui da máquina de lavar e dos refrigeradores. A gente olha lá nos regulamentos, eles falam o seguinte, por exemplo, que depois que o produto for descontinuado, partes e peças para reposição, ou seja, para depois eu poder consertar esse produto, tem que ficar disponíveis por no mínimo 10 anos. E aí, isso é um primeiro ponto. Então, ou seja, coloca um tempo mínimo, no caso 10 anos, para esses 2 produtos. A gente pode olhar para os outros produtos, não é para todos que tem esses requisitos, é só para alguns. E aí ele vai dizer quais partes e peças, quais componentes têm que ficar disponíveis, e aí ele faz uma distinção de categoria. Algumas para os consertadores profissionais, ou seja, assistência técnica, e outros para o usuário do produto. Lembrando que, e a gente fala, quando principalmente se fala no direito ao reparo, não, ele precisa ser reparável, eu quero reparar, eu quero abrir em casa, pegar ali o meu parafuso, abrir e consertar. Tem muitas partes e peças componentes que envolvem aspectos de segurança. Estou falando de tomar choque, estou falando, vamos aqui para o lado ambiental, estou falando de substâncias químicas que estão contidas nesses componentes que fazem parte do produto. Então, tudo bem, eu quero ter o direito ao reparo, eu quero poder reparar meu produto em casa, mas eu vou abrir com a chave de fenda e vou me expor a substâncias perigosas. Então, aqui não precisa ser advogado para a gente entender que o assunto é complexo, que encontra limites. Mas estava contando para vocês da União Europeia. Então, para esses 2 exemplos, refrigeradores e máquina de lavar, que tem essa distinção. Então, eles colocam 10 anos para a peça de reposição estar disponível depois da descontinuação e que essas peças têm que estar disponíveis, algumas para os reparadores oficiais, assistências técnicas, e outra para o usuário. Vamos sair da União Europeia e vamos para o Brasil? Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz, enquanto o produto está no mercado, eu tenho que ter peça de reparo, peça de reposição. Descontinuei o produto, essa peça, esse componente para reposição tem que estar disponível por tempo razoável. Pergunta, o que é tempo razoável? Posso colocar um prazo para todo e qualquer produto? Aí eu fui pesquisar, estava contando aqui para a Renata um pouquinho antes de vir, porque esse assunto eu gosto muito dele, estava dando uma olhada nas decisões recentes dos tribunais. Então, num caso, vou pegar 2 produtos muito parecidos. Que eu tinha visto era como é que fala? Não é um televisor, um computador que tem a tela, um monitor, obrigado. Um era um monitor e o outro também era um produto eletroeletrônico de pequeno médio porte. E aí, num caso, a juíza falou, não, o monitor ele dura uns 7 anos. No outro falou, não, era um computador. Não, um computador ele dura uns 5 anos. Então, ou seja, é esse o tempo aqui que ela usou, ela, não lembro se era um juiz ou uma juíza, que usou para estabelecer o tempo razoável. Aí eu pergunto para vocês, vamos voltar lá na União Europeia, eu dei o exemplo dos 10 anos e contei o processo todo de elaboração da norma para dizer que tem o envolvimento da sociedade e do próprio setor que conhece o seu produto. A pergunta que fica é, quem será que sabe melhor dizer o tempo razoável? Será que é um juiz ou uma juíza num caso concreto, da cabeça, porque não teve nenhuma fundamentação, assim, não, eu acho que 7 anos só achei. Ou a gente precisaria jogar isso aqui, para a sociedade, vocês, para quem está assistindo, para todo mundo. Então, fica aqui uma questão. E aí eu estou falando, então, direito ao reparo, a gente está num primeiro caminho, que preciso ter essas peças de reposição disponíveis por um tempo razoável, e aí aqui a discussão do que é razoável, mas eu posso ir além. A gente poderia pensar em peças recondicionadas, Ou seja, vou além. Eu quero peças que cumpram a sua função, mas recondicionadas até por uma questão de reciclagem, de circularidade, de aproveitar. E aí a gente encontra de novo no Código de Defesa do Consumidor uma barreira. Lá no artigo 21 ele diz que peças de reposição, quando forem utilizadas para o conserto dos produtos, elas têm que ser novas e originais. Alguém aqui já foi numa oficina mecânica, já teve que consertar o carro? Pela minha experiência, na prática, das duas, uma. Ou o mecânico te dá a nota fiscal para mostrar que é novo, ou você vai na loja, compra e pede para ele colocar, certo? Por quê? Porque diz também o Código de Defesa do Consumidor que só não pode usar a peça original se o consumidor concordar. E desde que a peça, apesar de não ser original, ou seja, ser recondicionada, que ela atinja o mesmo fim de consertar o produto. Então, veja, a gente está falando de um direito a reparo, a gente quer reparar, isso é importante, a gente quer estender a vida útil dos produtos, então, quanto
Né? Então, primeiro eu tenho que ter a peça por um tempo razoável. Acabou o tempo razoável, vamos supor que é 10 anos? Tá bom, acabou 10 anos. E aí? Poxa, eu posso prolongar ainda mais, vamos colocar peças que não sejam originais. Putz, mas aí o Código de Defesa do Consumidor não permite. Inclusive, tem um caso que eu vi hoje nessa pesquisa que eu fiz antes de vir para cá, 2021, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que é a última instância ali na cúpula do Judiciário, para casos envolvendo o direito do consumidor, ele falou, inclusive, que essa proibição vale para produtos usados. Então, ou seja, tem um produto, quebrou, defeito, consertou. Tá bom, troquei, deixei ali o produto usado. Aí vai ter ali um conserto, esse produto usado vai voltar de novo para o mercado. Legal, não é? Não é isso que a gente quer? Prolongar a vida útil, não é o objetivo? Aí tá bom, só que aí é um produto usado e ele vai continuar sendo usado. Na hora que ele quebrar, e aí já passou, pode ter passado muito tempo, vale também para esse produto usado, que passou muito tempo, a ideia da peça ter que ser original. Então, não estou aqui defendendo nem criticando, só estou colocando para a nossa reflexão, e aqui fica, acho que, uma primeira conclusão, de que a gente precisa olhar as coisas de maneira integrada. Eu não posso só falar do direito ao reparo e olhar, por exemplo, só a questão ambiental, se eu não olho a questão do direito do consumidor, e eu estou trazendo exemplo concreto do nosso direito. Lá na União Europeia, de uma outra maneira, não sou especialista em direito do consumidor da União Europeia, sou na parte mais ambiental, mas aqui fica a reflexão. Então, e aí que agora indo para o finalmente, me parece, quando a gente trata dessas questões, comecei falando, né, da maneira como a gente produz, como a gente consome as coisas, eu acho que a gente muitas vezes fica diante de um dilema do ovo ou da galinha, né, e eu coloco isso da seguinte maneira: a gente consome as coisas que a gente consome porque elas são produzidas de uma determinada maneira e a gente encontra elas simplesmente assim no mercado, ou as coisas são produzidas da maneira que elas são produzidas porque a gente quer consumir, né? Então, vamos pensar aqui no ecodesign. A gente pode consumir produtos com melhor ecodesign porque esses produtos estão disponíveis no mercado, ou esses produtos só estão disponíveis no mercado porque tem a demanda do consumidor que quer esses produtos? E isso é importante a gente ter em mente, porque eu falei aqui muito do ecodesign focando o lado de quem produz o produto, né? Então, falei de especificação técnica, banimento, aumentar a vida útil. Então, imagino que aí na cabeça de vocês deviam estar pensando ali em fabricante, assistência técnica. Vamos agora sair um pouco e vamos olhar para a gente, como é que a gente usa um produto. Eu quero um produto que tenha uma vida útil maior? Sim ou não? Quero prolongar? Sim. Para isso, acho que eu tenho que usar bem o produto, certo? A Renata aqui estava dando um exemplo de gente que pega... Qual que era o que você... Bom, agora foi. Não, eu estava rolando o Instagram e aí apareceu uma pessoa limpando uma sanduicheira. E aí ela limpava a sanduicheira dela, enfiando toda a sanduicheira debaixo da água e lavando, passando bucha e tudo. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso não é possível que a pessoa realmente faça isso. Aí eu abri os comentários, e nos comentários, assim, chuva de pessoas falando, não, eu sempre fiz isso. Nossa, lá em casa é sempre assim que a gente lava. Então, assim, também tem essa questão, né, do mau uso, né, que é algo que a gente estava até conversando, porque muitas vezes as coisas são feitas para durar determinado tempo, mas a gente não sabe nem como que o consumidor entende aquele produto para ser usado, né? Então, também tem esses desafios, não só do ecodesign, de como produzir, mas também de entender o uso que o consumidor está fazendo desse produto, né? Ou a forma de manutenção, como que ele está utilizando esse produto, né? Então, esse caso da sanduicheira realmente foi um choque muito grande para mim. E não é o recomendado, tá, gente? Você enfiar a sanduicheira embaixo da torneira. Tem lá nas instruções. Por isso que é bom ler as instruções também de como fazer limpeza, né, e manusear o produto. Não, com certeza. Ou um outro exemplo, que acho que foi um dos casos que eu vi, pegar um celular que não é à prova d'água e entrar no mar. E é engraçado porque, falando ainda de direito do consumidor, só fazer um parênteses, o mau uso do produto exclui, inclusive, a garantia legal. Não sei se vocês sabem, a garantia ela pode ser legal ou contratual. A garantia legal é o que está na lei. 30 dias, se não me falha a memória, para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Essa é a garantia que a lei te dá. Não precisa estar
escrito em nenhum lugar, está na lei, você tem o direito. E aí você tem a garantia contratual, que é aquela que você paga, contrata, como se fosse um seguro, enfim, para estender aí por mais um período depois da garantia legal. Os tribunais, eles admitem a exclusão da garantia legal, não estou falando da contratual, legal por mau uso. Né? Nesse exemplo que eu dei o celular, que não é a prova d'água, que foi para dentro do mar. Como é que é feito isso na prática? Bom, aí vai para assistência técnica, é feito um laudo, e aí tem toda uma discussão processual, juridiquês, enfim, mais complicada, se quem faz o laudo, quem paga o laudo, se o laudo está certo, está errado, enfim, mas tem uma discussão sobre isso. E aí a gente entra justamente no que eu adiantei no começo da conversa, que é a questão da durabilidade. Então, a gente falou da reparabilidade, agora eu estou dando um passo além, estou falando da durabilidade. Eu quero uma duração maior, então eu preciso ter um bom uso. Não adianta, como eu falei para vocês, na União Europeia, para o motor do aspirador de pó ter que ter a duração mínima pelo ecodesign de 500 horas, ou 40 mil oscilações para mangueira, ou lâmpadas de uma maneira geral, né? Artefatos de iluminação que tem lá uma duração mínima de X horas, que eu não lembro agora, com a qualidade YZ. Tá? Então, acho que a gente falou muito aqui do ecodesign, olhou essa questão do lado do fabricante, né, de quem produz. Falamos aqui agora mais rapidamente dessa parte do uso, ou seja, né, não é só a produção, é o consumo. Então, ou seja, é um assunto que demanda tanto o produtor quanto o consumidor. E aí, para terminar na questão da obsolescência, que é a seguinte: esse termo obsolescência ele surgiu em 1960, num livro que, traduzindo para o português, chama Os Fazedores de Lixo. Né? Não lembro agora o autor, acho que é Packard, alguma coisa assim, o sobrenome dele. E ele identificou lá 3 tipos de obsolescência: a obsolescência de função, quando um produto novo supera a função de um produto anterior. Então, um computador que superou a função da máquina de escrever. É uma obsolescência legal, é inovação, nós queremos. O computador não melhorou a nossa vida, comparativamente falando, da máquina de escrever? Legal. A segunda é a obsolescência de função, quando a coisa quebra e aí a gente precisa de uma nova. E é aí que a gente fala bastante do direito ao reparo, da durabilidade, que foi tudo que a gente falou. E tem uma terceira obsolescência que é muito legal. Esse autor ele fala, é a obsolescência que acontece aqui dentro da nossa cabeça, que é a psicológica, né? Ou que ele chama de desejo. Então, vamos pensar no setor da moda. Vamos sair do eletroeletrônico, vamos falar de roupa, né? Quem não quer uma roupa nova? Mas a minha roupa teve obsolescência de função? Não. Continua servindo para aquilo, não tem nada de diferente. Teve obsolescência de qualidade? Não. Minha roupa está bem, está sem buraco, está funcionando. Mas eu não quero mais o paletó azul marinho, eu quero um paletó cinza, quero um paletó de outra cor. Ou não quero paletó, vou pegar outra roupa. Né? Então, essa é uma outra obsolescência que é um pouco mais difícil da gente falar. E aí, falando de casos judiciais, para vocês saberem, tem uma ação, e eu vou falar aqui nomes porque isso é público, de um instituto que ajuizou uma ação no Distrito Federal contra uma grande empresa de eletroeletrônicos, que a empresa lançou um tablet, geração 3, e daí 6 meses lançou a geração 4. E aí, essa associação foi ao judiciário falando o seguinte: poxa, eles lançaram o 3, 6 meses depois eles lançaram 4. Quem comprou o 3 se sentiu lesado. Porque, poxa, acabei de comprar um e agora já tem um novo, e aí eles disseram para o judiciário: judiciário, isso é obsolescência programada. Proíba isso. E o judiciário falou: não vou proibir, não vou coibir. O entendimento do judiciário foi: o próprio consumidor quer inovação, o próprio consumidor quer um produto novo. Né? Isso eu estou reproduzindo aqui as falas da decisão, tá? Não estou falando a minha opinião sobre isso. Então, é natural desse setor específico, desse segmento, a evolução por novas tecnologias, até o aperfeiçoamento tecnológico das versões de um mesmo produto. Então, essa ação não prosperou e é aí que ficou. Então, tudo isso para dizer para vocês que o tema é complexo. A gente focou muito aqui os produtos eletroeletrônicos, mas trouxe aqui moda, roupa, para a gente sair um pouco desse universo. Terceiro, para dizer que o ecodesign é uma palavra central nisso tudo. A gente pode olhar a questão da perspectiva do ecodesign do produtor, mas também do consumidor, de nós, como é que nós usamos. E mais do que isso, que tudo que eu falei aqui tem que ser pensado produto a produto. Né? Eu preciso, então, voltando lá na diretiva europeia, é um regulamento para o microfone, para o aspirador de pó, para o controle do videogame, para o ar-condicionado. Né? A gente não consegue fazer algo genérico, porque cada produto é de um jeito,
tem uma vida útil diferente e é usada de uma maneira diferente. Eu sempre gosto de bater nessa tecla dessa questão da complexidade, sempre que a gente fala, né, das questões ambientais e de sustentabilidade, e também trazendo um exemplo aqui que não é um exemplo nem de obsolescência, mas tem correlação com embalagem e logística reversa de certa forma. Eu fui fazer uma visita numa empresa de uma indústria química. E aí a embalagem do produto era bem pequenininha, a quantidade de produto era bem pequenininha, era um aditivo para se colocar em um outro produto. E eles falaram, olha, a gente tem limitação do tamanho da embalagem em função da legislação que pede que tenha descrito ali todas as questões de componentes, o que fazer em caso de acidente. Então, assim, a gente pode pensar, é muito fácil eu otimizar uma embalagem reduzindo o tamanho dela, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que atender legislações, seja legislações da parte do consumidor, mas também de segurança, outras questões. Então, não é só pensar de um lado, né, nem do ecodesign por si só, porque a gente ainda tem outras regras e outras questões que a gente ainda precisa prestar atenção e ser avaliado. Um outro ponto também que eu acho interessante trazer para o debate, a gente pensa, vou trazer aqui o exemplo da lâmpada. A lâmpada ela foi feita para durar tantas horas, mas ela foi feita para durar tantas horas em determinadas situações. Se a gente tem oscilação de energia, a gente promove um estresse, né, nesse equipamento que ele não está esperando para o funcionamento normal dele. Então, assim, aí eu posso falar, o meu computador queimou, ou a minha geladeira queimou antes do tempo, porque foi pensado para queimar. Não, talvez minha rede de energia esteja com oscilações e com picos. Lá em casa faltou luz, gente. Só por causa dessa chuva já é o suficiente para lá em casa faltar luz. Eu brinco que cachorro faz xixi no poste já é o suficiente para faltar luz lá em casa. E vem com a força, né, a energia vem com instável, e isso também promove alterações nos equipamentos, né? Então, são coisas que a gente precisa sempre pensar. Essa questão de peças de reposição, na teoria é muito legal, mas assim, é um estoque que precisa ser feito, é um controle, é um local de armazenamento que essas peças precisam estar, né? Para onde que você vai enviar essa peça depois? Então, tem toda essa questão do deslocamento. E aí, Tássio, a gente já está com o tempo apertado, já levantaram a plaquinha de 5 minutos. Mas eu queria, né, já dentro da proposta aqui do festival, falar um pouco do futuro, do que a gente pode já pensar, tanto para um futuro imediato quanto um futuro a longo prazo, para a gente conseguir, de certa forma, né, vencer um pouco dessas questões da obsolescência e de reparo e de tempo das coisas, né, o que você enxerga, ou você pode aí fazer algumas suposições, alguns chutes aí, porque futuro é sempre um chute, né? O que você acha? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter eventos como esse e discutir, né? Eu estou terminando de escrever um capítulo de um livro, eu começo justamente isso. Para pensar, olha ao redor a quantidade de coisas que a gente tem. Olha que cada uma, olhem o que vocês estão vestindo, né? Pensar, poxa, será que esse pedaço de roupa que eu estou usando passou por uma embalagem, né? Quantas vezes eu já usei, quantas vezes eu vou usar, onde é que foi feito, por quem que foi feito? Acho que o primeiro ponto é a gente começar a se questionar, né? Como as coisas são feitas e como elas são utilizadas. Acho que a tônica desse bate-papo, pelo menos o olhar que eu trouxe para vocês, a minha proposta para enxergar isso, parte daí. E aí eu acho que olhar isso de diferentes maneiras, do lado de quem está produzindo e do lado de quem está consumindo, né? E essa perspectiva de produto, ela é nova, né? E aí nova de novo, lembrando, eu sou advogado, estou falando aqui na legislação, é muito nova para a legislação. A legislação ambiental, por incrível que pareça, eu falei muito da União Europeia, porque a União Europeia é uma união econômica, lá tem os produtos circulam pelo território inteiro. O direito ambiental está muito preocupado ainda com o licenciamento ambiental, com a poluição que vai sair da chaminé ali, enfim, o que vai entrar na água, que vai sair ali do esgoto. Direito ambiental é muito além disso, e vai muito além e toca nisso que a Renata falou. Eu falei aqui os exemplos do consumidor, ela trouxe outros exemplos de segurança, eu lembrei de a gente quer a reciclagem das embalagens, mas, por exemplo, embalagem para contato com alimento, tem uma série de restrições, só tem acho que no caso do plástico, um só que pode reciclado ser utilizado em contato com alimento. Então acho que
O primeiro ponto é essa perspectiva. O segundo é a gente ter esse olhar integrado. Não dá para olhar só a produção, não dá para olhar só o consumo, tem que olhar as duas coisas. Não dá para a gente olhar, de novo, na perspectiva jurídica, só a parte ambiental, tem que olhar o consumidor e tem que olhar essas outras esferas. Terceiro, de novo, aqui como advogado, a gente sempre pensa no que é obrigatório, né? Mas a gente não pode esquecer do voluntário, a gente não pode esquecer de quem vai além, de quem pensa além, né? De quem traz aí novos modelos de negócio, novos modelos de produção e de consumo. E eu acho que o mundo que a gente vive hoje é cada vez mais disruptivo por isso, porque a informação está aí disponível para todo mundo com uma facilidade muito maior, em um tempo muito menor, para voltar aqui para a questão do tempo. Então, a gente não precisa ficar aí preso à legislação. Eu trouxe aqui para vocês o que a legislação diz na minha perspectiva, mas a gente pode ir muito além. Tem muitas empresas que já estão indo além, né? Nós podemos ir além, né? A gente separa o nosso lixo, o que a gente consome, que escolhas que nós fazemos. Estar aqui vestido da maneira como nós estamos é uma escolha. Comer o que a gente come é uma escolha, para quem tem essa escolha, né? Vamos lembrar que tem muita gente aí em situação de fome e insegurança alimentar. E aí, acho que para terminar, eu diria que isso, por ser complexo, leva tempo, né? Essa é a grande questão. A gente precisa saber que leva tempo, a gente precisa viver esse tempo, durante esse tempo, avaliar e reavaliar constantemente. Aqui para fechar, eu tenho para mim cada vez mais que a questão ambiental, sustentabilidade, ela é, no fundo, uma luta contra o conforto, né? No pós-guerra trouxe uma revolução tecnológica, a gente hoje tem um conforto, a nossa vida é muito confortável, e a questão ambiental, ela traz desafios que tiram o nosso conforto. Poxa, é muito confortável não ter que me preocupar em produzir minha comida, preparar minha comida, fazer a comida, lavar a louça. Não, eu pego um delivery, abro a embalagem, como ali mesmo, não limpo, não separo o que é reciclável do que não é reciclável e jogo no lixo. Isso é muito confortável, né? Então, a gente precisa começar a se questionar. E isso, às vezes, leva tempo para ter essa consciência, leva tempo para mudar os nossos hábitos, e esse tempo, tanto do lado de quem produz quanto quem consome. Então, acho que é o máximo que eu consigo pensar agora para essa provocação. Não, obrigada. Eu acho que é bem isso. E um ponto que eu acho também que é importante para fazer uma virada de chave, né? Eu acho que é muito além do já estou encerrando, tá? É muito além de escolhas, somente de escolhas individuais. É claro que as escolhas individuais são importantes e relevantes, mas a gente precisa, para fazer uma transição, que seja uma transição profunda, de um conjunto, né? Então, são políticas, são formas de produzir, formas de pensar produtos, formas de se relacionar com produtos, de se relacionar né, conosco mesmo, né, como sociedade. Então, são grandes questões bem mais fundas do que foge um pouco dessas questões individuais, né? E eu acho que também é importante trazer o papel da obsolescência programada, pensando aí que veio muito em função de inovações e novas tecnologias, mas como também, ao mesmo tempo, essas novas tecnologias podem auxiliar no combate dessas questões de sustentabilidade, de obsolescência programada, né? E a gente estava até conversando aqui, eu citei, por exemplo, a popularização da impressão 3D. Será que isso não poderia ser uma ferramenta para que, se eu tiver algum eletroeletrônico em casa que tenha quebrado, dando um exemplo pessoal, lá em casa minha airfryer quebrou a alça. Poxa, se eu tivesse uma impressora 3D, ou se eu tivesse acesso a um arquivo, porque a impressora 3D até tem o acesso, mas se eu tivesse acesso a um arquivo do fabricante dizendo, se essa pecinha quebrar, você pode imprimir com esse arquivo aqui, já seria uma facilitação e eu não precisaria descartar ou né, ver alternativas para a minha airfryer. Não descartei a airfryer não, tá, gente? Ela está lá funcionando, né? Eu uso um famoso pano de prato para segurar lá, mas está dando tudo certo. Mas, assim, eu acho que esse equilíbrio também, né, de desafios que o avanço tecnológico nos traz, mas também que respostas o próprio avanço tecnológico consegue nos auxiliar. Então, acho que foi isso. Acho que o Tasso deu uma mega aula para a gente. Muito obrigada pela participação. Não sei se você quer dar uma palavra final. Então, tá bom. Antes que a minha colega lá fique chateada comigo, vou encerrar. Tem tempo para pergunta? Uma outra pergunta? Não tem. Tem? Pode? Então, alguém que quer fazer uma colocação, uma pergunta?
primeiro, pegando esse gancho aí da impressora 3D, já existe caso, né, em revenda que você tem a impressora 3D em metal, aí, por exemplo, ela faz uma peça de reposição na hora, que você tem um ativo digital, que você cria todos esses designs digitais que ficam num arquivo que alguém que possa ter acesso tem, e aí vira uma peça de reposição para uma moto. Então, você pode imaginar dentro de casa, mas você pode imaginar dentro da revenda também, dentro de uma assistência técnica. Aquele problema de estoque que você falou deixa de existir, porque o estoque ele é um estoque digital. Então, isso já está começando a se desenvolver. Eu sempre acho que a gente cria um dano danado e não cria a solução na mesma velocidade que o dano. Então, tecnologia é tipicamente assim. Você primeiro cria um dano danado e aí vai com uma lentidão danada usando a tecnologia para resolver o dano que você criou. Outro assunto que eu queria pegar o gancho também tecnológico, eu tive no ano passado numa questão de eco, sei lá o quê, não me lembro mais qual era o tema lá em São Paulo, e estava se utilizando soluções muito interessantes de economia circular, usando blockchain, por exemplo, para pegar a cooperativa de catadores e pegar o plástico de volta, registrava num blockchain, e aí depois dava bonificação para o catador em função da quantidade que ele trazia de volta. Mercado de crédito de plástico. E aí você se torna, a empresa pode se tornar, assim como você tem neutra em carbono, você tem neutra em plástico. Então tem coisa muito interessante, a tecnologia está lá, mas eu acho que a gente não tem a criatividade e a velocidade para usar a tecnologia como devia, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui, desculpe falar isso, tá? Eu até discordo dessa ideia de que o ser humano que é o atual, ele já passou por tanto marketing, tanta lavagem cerebral, que o ser humano atual ele quer uma coisa nova a cada hora. Isso que a gente está vendo aí. Então, o problema já começa cultural e no marketing. O marketing devia tomar uma multa danada, como já tomou no passado, porque o marketing criou essa ânsia de ter coisas cada vez mais modernas e novas sem precisar. Você não precisa do iPhone 9, se você tem o 8, não precisa do 11, você não precisa daquilo. Mas você acha que precisa. Então, acho que o problema já está aí. Agora, nesse ponto, fechando, eu acho que tem um outro assunto que é pouco discutido. O que é obsoleto para mim não é para a pessoa que trabalha na minha casa empregada. Eu já dei torradeira, que para mim eu não queria mais, eu dei para ela, estava ótimo. E eu acho que tem essa economia de transferir entre camadas sociais bens que é muito pouco explorado. Obrigado. Por isso que já lá em 1960, o autor desse livro, Os Fazedores de Lixo, que eu te falei, ele já dizia, né, que a pior obsolescência, a mais difícil da gente lidar, estudar, conhecer, trabalhar com, é a obsolescência que está dentro da nossa cabeça. Acho que esse exemplo ele é muito bom. Acho que é isso, né? Não entendi. A próxima palestra já está, então. Vou só anunciar, então, gente, próxima palestra aqui no Auditório Arena, Protetores do Tempo, perfil do consumidor em 2025. E lá no Auditório Aquário, nós vamos ter tecnologia como ferramenta da conscientização para a crise climática. E também, amanhã, às 10 horas, a gente tem uma oficina de conserte você mesmo e direito ao reparo. Então, tem muita conexão do que a gente conversou aqui. Fica aí o convite para vocês participarem também. Obrigada, Tássio. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.